capítulo de número 26, o versículo de número 41. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Vamos ler um pouco mais. Vamos começar do 36, amém? Na minha Bíblia está o tema Jesus no Getsêmani. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então disse-lhe: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, e orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos, e disse a Pedro: então, nem uma hora pudeste vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Glória a Deus. Só até aqui. Meus amados irmãos, o contexto aqui desse tema, que é o versículo 41, é este. Logo após ali a última Páscoa que Jesus comeu ali com os discípulos, lá em João, onde ele conta esse mesmo relato, fala que Judas, ele saiu, amando do próprio Jesus. Jesus já sabia que ele era o traidor, então ele fala para Judas: o que você tem que fazer, vai, faz logo. E ele foi, aleluias. Então, terminada ali a ceia, Jesus chama os 11 discípulos, disse: vamos comigo a um lugar que eu quero orar, aleluias. Aquele momento era crucial na vida do Senhor Jesus. Daqui a pouco ele seria preso, daqui a pouco ele seria entregue às autoridades, iria sofrer toda sorte de humilhação e por fim a crucificação. Chegando ali no jardim, no Getsêmani, Jesus fala para os 8: fiquem aqui, e eu vou mais adiante. Tem como me dar um pouquinho mais de retorno? Sou barulhenta, pois eu sou pentecostal. Aleluias. Então Jesus chama ali Pedro, Tiago e João. Aleluias. Esses 3 estavam sempre com Jesus. Aqui diz que eram os 2 filhos de Zebedeu. Aleluias. Que era João e Tiago. E Pedro, filho de Zebedeu, era só os 2. Pedro não. Então esses 3, Pedro, Tiago e João, estavam sempre com Jesus. Ali eram mais próximos, todos eram, mas aqueles eram mais próximos. Tem aquelas pessoas que a gente gosta e aquelas que a gente quer que esteja mais próximo de nós. Então Jesus deixa os 8, porque agora só eram 11, um já tinha partido, que era Judas. Foram 11, Jesus deixa 8 ali mais afastados e leva Pedro, Tiago e João com eles.
com ele. E ali no caminho, Jesus começa a conversar com eles. Olha só, eu creio que Jesus não queria falar essas coisas para aqueles outros. Jesus tinha mais liberdade de falar com eles. E Jesus disse para eles: a minha alma está cheia de tristeza, até a morte. Irmãos, olha que ouvi isso do mestre, daquela pessoa que eles tinham como espelho, como referência, como seu mestre. Aleluias. É difícil. E mais difícil ainda para Jesus dizer estas palavras para eles. Às vezes a gente quer dar uma de durão, né? Não quer que ninguém veja nossas fraquezas. Aleluias. Mas tem momento na nossa vida que é necessário a gente ter alguém que a gente possa confiar, ter alguém com quem a gente possa dividir, porque só da gente falar, às vezes já diminui aquele peso que está nas nossas costas. Mas cuidado, não é para qualquer pessoa que a gente pode falar uma coisa tão íntima como essa que Jesus falou. Eu estou tão triste, a minha alma está tão triste, até a morte. Porque ele sabia tudo que ele ia passar. Aleluias. Então ele já tinha deixado 8 mais afastado. Agora ele fala para esses 3: fiquem aqui, que eu vou orar lá mais adiante. Aquele momento era só ele e Deus. Aleluias. Assim como eu e você também temos momentos na nossa vida que é só nós e Deus. É aquele secreto com Deus. Aleluias. Todos nós precisamos disso. Glórias a Deus. E Jesus começa a orar e a dizer: Pai, se possível, afasta de mim este cálice, que eu não beba este cálice. Mas aí ele diz: no entanto, que seja feita a tua vontade e não a minha. E ele volta até Pedro, Tiago e João e os encontra dormindo. E Jesus diz: Pedro, mas nem uma horinha, Pedro, uma horinha vocês conseguiram vigiar comigo? O momento era decisivo, era crucial, mas eles dormiram. Quantos estão dormindo, irmãos? Estão desapercebidos, não percebem os sinais da vinda de Cristo. E Jesus está dizendo nessa noite: desperta, tu que dormes. Aleluias. Então Jesus volta para orar novamente e diz as mesmas palavras, faz a mesma oração. E quando volta, eles estão dormindo novamente. Só que antes de Jesus partir e voltar para orar da primeira vez que ele voltou, ele fala essas palavras. Depois que ele fala: Pedro, nem por uma hora vocês conseguiram vigiar comigo. Aí ele diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. E essa palavra, meu irmão, minha irmã, é muito forte. Quando ele diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O que é que o Senhor quer dizer com isso, Jesus? Quer dizer que qualquer um de nós é tentado, pode ser tentado. O problema não é ser tentado, o problema é ceder às tentações.
como diz o ditado, é aí que mora o perigo. É ceder às tentações. Jesus disse: vigiai e orai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O apóstolo Paulo vai dizer: eu tenho um tesouro num cofre forte. Não. Ele disse: eu tenho um tesouro num vaso de barro. O espírito pode estar pronto, meu irmão, minha irmã, mas a carne é fraca. Qual é a carne que Jesus está referindo-se aqui? A nossa natureza adâmica, a nossa natureza pecaminosa, a nossa natureza que tem tendência ao pecado. Jesus disse: essa é fraca, por isso vocês têm que vigiar e orar. Por mais espiritual que a pessoa seja, a pessoa pode ser tentada. E o pior, pode cair na tentação, pode ceder à tentação. Por isso Jesus deu essas instruções, por isso Jesus deu, aleluia, essa exortação: vigiai e orai. Tem que ter as duas coisas. Não adianta você ir lá para o monte, pelar o joelho no pedregulho orando e não vigiar. Assim como também não adianta só vigiar e não orar. Porque por mais que a gente vigie, se a gente não tiver a proteção da oração, a gente pode cair na tentação. Porque o inimigo é astuto. Aleluias. E como é que ele tenta, irmãos? É oferecendo aquilo que a gente mais gosta. Aleluias. Quando a gente fala de fraqueza da carne, de tentação, a gente tem uma tendência a associar pecado, fraqueza da carne, à prostituição. É, sim, é verdade. Mas não é só isso não, irmãos. Todos nós temos fraquezas. Eu sei quais são as minhas, você sabe quais são as suas. Mas sabe quem mais sabe disso? O diabo. Ele conhece a fraqueza de cada um. A fraqueza de um pode ser a ganância. A fraqueza de outro pode ser o orgulho. A fraqueza de outro pode ser a jogatina. Enfim, a lista é grande. A fraqueza de outro pode ser a fama, querer fama, sucesso. E por aí vai. Glórias a Deus. Cada um tem suas fraquezas. Então, se nós não tivermos firmado na oração, aleluias, nós podemos cair. O apóstolo Paulo, ele fala lá em 1 Coríntios 10, versículo 12: quem pensa está de pé, quem acha que está de pé, quem julga que está de pé, cuidado para que não caia. Cuidado para que não caia. Agora, uma coisa que é interessante a gente frisar, é que tentação é diferente de provação. Provação vem de Deus. Deus, ele prova a minha e a tua fé.
Mas qual é o objetivo dele nos provar? É para nós sermos refinados, para nós sermos purificados. A provação, ela gera, aleluia, um cristão forte, um cristão aprovado, um cristão capacitado, aleluia. Então, a finalidade da provação é para nós crescermos espiritualmente, para nós nos tornarmos resistentes, aleluias, capacitados, refinados como a prata, como o ouro, aleluias. Deus disse: eu provo aquele a quem amo, glórias a Deus. Já a tentação é diferente. A tentação, o objetivo dela é levar a pessoa à ruína, à destruição. Glórias a Deus. Então Jesus disse: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, aleluias, está preparado, mas a carne é fraca. Então a pessoa pode cair em tentação, sim, aleluias. Mas quem é que tenta? Vamos ler aqui em Tiago, capítulo 1. Glórias a Deus. Tiago, capítulo 1. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Aleluias. Versículo 13 diz bem assim: ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado. Então Deus tenta alguém? Não. Deus não tenta ninguém. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Deus não tenta ninguém. Olha como é que a tentação acontece. Versículo 14. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pelo seu próprio desejo. Então tudo começa com o desejo, ou concupiscência, como diz em outras traduções. Depois, olha como vai desencadeando. Depois, havendo o desejo concebido, o desejo engravida, sabia disso? Está escrito aí, não fui eu que escrevi, não. Depois, havendo o desejo concebido, dá luz a quem? O pecado. Eita, filho que nasce, hein? Dá luz o pecado. Mas até aí, irmãos, eu entendo que ainda tem jeito. Houve o desejo? Houve. Houve o pecado? Houve. Mas se ele não for consumado, ainda dá para dar meia volta. Opa, me ajuda aqui, Deus, esse pensamento não vem de ti. Quase que eu botei a mão lá naquele negócio. Pequei porque desejei. Mas se eu não consumir, aquele pecado não foi consumado, aleluia, ainda tem jeito, a pessoa ainda pode dar meia volta e sair dali. Aleluia. Agora depois que ele é consumado, aí a coisa complica. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pelo seu próprio desejo. Depois, havendo o desejo concebido, dá à luz o pecado. E o pecado sendo consumado, gera a morte. O salário do pecado é a morte. Aleluias. Então você viu aí que tem uma sequência.
A coisa não acontece assim. Primeiro vem o desejo. É como as boas ideias. Primeiro surge uma ideia. E as más também, né? Primeiro surge uma ideia. Aí a pessoa vai trabalhando, estudando ali aquela ideia, até pôr em prática. Do mesmo jeito é a tentação. Primeiro, a pessoa é atraída através do seu próprio desejo. Seu próprio desejo. O inimigo conhece, aleluias, as nossas fraquezas, como já falei. Aleluias. Mas se nós não levarmos isso adiante, esse pecado não vai ser consumado. Glória a Deus. Olha só como nós temos que vigiar o tempo todo e todo o tempo. E essa vigilância, irmãos, não é só nós estarmos atentos ali aos sinais, não. É um estilo de vida do cristão. O cristão não pode baixar a guarda de maneira alguma. Não podemos. Por isso Jesus faz essa advertência. Por isso Jesus, aleluia, faz essa exortação. E ela não era só para aqueles 3 discípulos, não. Ela é para mim, para você e para gerações vindouras. Vigiai e orai. Irmão, nós estamos em tempo de vigilância. Em tempo de vigilância. Quantas pessoas têm se corrompido ultimamente? A gente fica tão triste, a gente fica tão abatido de ver alguns nossos irmãos que outrora pregava, louvava, orava, aleluia, e hoje está aí, afastado dos caminhos do Senhor. E é muito triste quando a pessoa se afasta. Hoje mesmo eu estava conversando com a minha vizinha. Ela disse: irmã, tem 5 anos que eu não vou na igreja. Falei: meu irmão, o que aconteceu? Olha só como o inimigo é. Saiu um carocinho no nariz dela, tipo uma espinha, e nunca sarou. Graças a Deus não foi para frente, mas também nunca sarou. E ela deixou de ir para a igreja por conta disso, irmão. Ela disse que tem medo de todo mundo olhar para ela, de todo mundo julgá-la. Falei: minha irmã, isso aí é coisa que está na sua mente, ninguém nem percebe. Se você não tivesse me falado, eu nem teria percebido. Uma coisinha de nada, irmãos. Está vendo aí? Como para cá, é um triz. Quer dizer, o inimigo se aproveitou disso e já botou aquele pensamento negativo. Porque ela diz que tudo dela começa com não. Se você chama ela para fazer alguma coisa, ela diz que a primeira palavra é não. O inimigo trabalha em cima. A Bíblia não diz que a morte e a vida estão no poder da palavra? Então, irmãos, é uma coisinha de nada, ele só quer uma brechinha. Então é hora de nós vigiarmos. Eu falei para ela: irmã, volta para a igreja. O primeiro dia pode ser que você fique com esse complexo que todo mundo está te olhando. O segundo dia você já não vai ter mais quase desse problema. Do terceiro dia em diante você nem vai se lembrar disso aí. Eu fiquei impressionada, porque é algo assim, que se ela não falar, a gente nem sabe, pensa que aquilo ali é uma coisa de nascença. 5 anos, irmãos, sem ir à igreja. Olha só. Glória a Deus. Que Deus venha ter misericórdia de cada um de nós, irmãos. Então nós não podemos baixar a guarda. Então nós temos que vigiar, estar alerta, estar sempre desperto. Mas também nós temos que estar firmado na oração, porque sozinho nós não damos conta. Aleluias.
Mas quando nós estamos revestidos, aleluia, das armaduras de Deus, aí, meu irmão, o inimigo pode investir o tanto que for, aleluia, ele vai perder toda a batalha. Porque quem guerreia por nós, aleluia, é o general de guerra, Jesus de Nazaré. Aleluias. E Paulo ainda diz mais. Ele diz que dentro de nós tem uma guerra, tem um conflito. A carne guerreia contra o espírito, um se opõe ao outro. Não era só em Paulo não, é em todos nós, irmãos. O espírito quer fazer o que é certo, o que agrada a Deus. A carne quer fazer o que dá prazer a ela. Hoje mesmo com essa chuva, era facinho da gente ficar em casa, não é? Era a desculpa perfeita. Não fui não, pastor William, por causa da chuva. Jesus disse para a gente orar para aquele grande dia não ser no inverno nem no sábado. E eu falo, Jesus, tomara que não seja mesmo não, porque eu amo a chuva desde que eu esteja dentro de casa. Mas para sair, irmãos, é a guerra. É guerra. Aleluias. Então Paulo disse, ó, tem uma batalha dentro de nós, tem um conflito, é dentro dele, é dentro de mim, é dentro de você, meu irmão. A carne guerreando contra o espírito. Quem vai vencer essa guerra? Vai depender de mim e de você, sabia disso? Aquele que nós alimentarmos mais, é o que vai ser fortalecido e o que vai vencer. Nós não somos besta nem nada, né? Nós vamos alimentar é o espírito. Aleluia! Nós vamos alimentar é o espírito. Glórias a Deus. Vigiai e orai, aleluia. Jesus está despertando a igreja dele. Porque nós estamos na última hora. O apóstolo João, ele diz, filhinhos, já é a última hora. Qual hora, João? Ele diz, do relógio de Deus. Já é a última hora. Então não é mais tempo, irmão, da gente ficar vacilando com nada. É tempo de nós estarmos alerta o tempo todo. Porque quanto mais se aproxima a vinda de Cristo, mais o inimigo também afia suas garras. Glória a Deus. E para nós não sermos pegos de surpresa, para nós não cairmos em tentação, nós temos que ter, aleluia, essas duas ferramentas que o Senhor Jesus nos deu: vigilância e oração. Interessante que ele fala vigiar em primeiro lugar. Temos que vigiar e depois orar. Aleluias. Para que nós possamos ser vencedores, aleluia, vencer as tentações com a nossa própria força, a gente não consegue. Temos que estar revestido com oração. Temos que estar revestido com a palavra de Deus, alimentados da palavra. O pastor falando sobre a escola dominical, quase, ainda tem aqui, né? Graças a Deus, né? Glória a Deus, valorize isso, irmão. Porque a maioria das igrejas não tem mais. Os pastores desistiram por isso. As pessoas não querem mais. Aí diz, eu pesquiso na internet tudo que eu quero saber. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. A Bíblia diz para nós aprendermos uns com os outros. Uns com os outros. Glória a Deus. Não estou dizendo que seja errado você pesquisar, nada disso. Mas na igreja, irmão, nada substitui estar na igreja. A comunhão dos irmãos. Sem contar que congregar é bíblico. Aleluias.
Quando alguém diz assim, eu estou servindo a Deus em casa, eu congrego em casa, tem culto no rádio, na televisão e tudo mais, na internet, mas não substitui a igreja. Quando Deus tira o povo ali do Egito, quando eles estão andando pelo deserto, a primeira coisa, ou uma das primeiras coisas que ele manda Moisés construir foi a tenda de adoração. Tenda de adoração para se reunirem, para adorar a Deus unidos. Quando a gente lê lá em Atos, glória a Deus, a igreja primitiva, a Bíblia diz que todos os dias eles estavam na igreja, unidos em oração e no partir do pão. Olha que coisa linda, irmãos. Como a irmã leu aqui, aleluias. O que Jesus tinha contra a igreja de Éfeso? Era um povo que trabalhava para Deus. Jesus elogia a obra deles. Era uma obra bonita. Mas Jesus disse, eu tenho uma queixa contra esta igreja. Talvez Jesus tenha uma queixa contra mim e contra você também. Nós não sabemos, não é? Com certeza 100% nós não estamos certos, né? A gente está lutando aí, remando contra a maré, mas nós vamos chegar lá em nome de Jesus. Glória a Deus. O que é, Jesus, que o Senhor tem contra nós? É porque vocês abandonaram, vocês deixaram o primeiro amor. E quando o cristão, irmão, ele deixa o seu primeiro amor, o que sobra? Um religioso que vai para a igreja, que louva um hino, que ora, que lê a palavra, tudo como um ritual. Mas não tem mais aquela paixão, aquela chama, aquele fogo, aleluias. Lembra quando a gente aceitou Jesus? E eu não estou falando, irmão, de vocês, de outra pessoa, eu falo de mim mesma. Eu evangelizava todo domingo à tarde, era sagrado. Nos bares. Eu só não, um grupo, a da expansão. Nós íamos para os bares. Evangelizar, naquele tempo era com aquele folhetinho. E tinha bêbado ali às quedas, que citava tanto o versículo da Bíblia, que a gente ficava até com vergonha, que a gente não sabia de qual e ele sabia. O que aconteceu, irmão, porque você saiu da presença de Deus? Sabe como é, a carne é fraca. Não aguentei, voltei para a bebida. Ouvi demais isso, irmão. E cadê que hoje eu faço isso? Não faço mais. Talvez seja essa queixa que Jesus tem contra mim. Então nós precisamos voltar ao primeiro amor, ter aquela mesma alegria de estar na presença de Deus, dizer como Davi, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Isso faz parte da vigilância, da oração, de estarmos, aleluias, ligadinhos ali com Deus o tempo todo. Era tão bom, irmãos, no tempo da escola dominical, que todas as igrejas tinham. A gente comprava aquelas revistinhas e tinha prazer de ficar marcando ali, aquela coisa toda. Vocês não sabem o tanto que era bom. Mas enfim, a gente tem que se adaptar às mudanças, não é? Mas nós podemos nos adaptar às mudanças sem perder a nossa essência. Porque a essência da palavra, ela não vai mudar nunca. Pode aparecer o que for. A palavra de Deus é imutável. Aleluia. Então valorize que você ainda tem escola dominical aqui na sua igreja.
Não fica em casa estudando só pela internet, não. Venha para a igreja, aleluia, aprender. É bom demais, aleluias. Glórias a Deus. Então, irmão, Jesus disse, deixou esse alerta para mim, para você, para todos nós. Para nós vigiarmos, para nós orarmos, porque, aleluia, os dias são difíceis, os dias são maus, aleluia. Quando ele diz que muitos são chamados e poucos os escolhidos, é porque nem todos vão aguentar não, aleluia. Mas ele está ensinando a nós a cada dia que nós temos que ser não só chamados, mas fazer parte dos escolhidos. Aleluias. Ele quer que nós sejamos, aleluias, como diz naquele louvor, um dos tais escolhidos. Aleluias. Glória a Deus. Não te preocupa com a igreja cheia, porque ultimamente para você ver uma igreja cheia é difícil. Mas uma coisa é certa: os remanescentes sempre vão existir. Aqueles teimosos num bom sentido sempre vão existir, sempre vão estar ali na presença de Deus, chova ou faça sol, aleluia, tenha fartura, ou esteja na escassez, vai estar dizendo, Deus é bom, e Deus é bom o tempo todo, aleluias. Mas isso é para quem vigia e para quem ora. Quem não usa essas duas ferramentas, irmãos, se distrai facilmente. A tentação, ela não vem só em forma de um pecado, de uma coisa assim. Pode ser uma distração. Pode ser uma mera distração, aparentemente inocente. Então aí é a vigilância. Isso aqui está me tirando da presença de Deus? Que a Bíblia fala do pecado e fala também do embaraço. Tem coisa que embaraça nós estarmos na presença de Deus. Então cabe a nós, aleluia, vigiarmos sobre nós mesmos. Isso aqui está me afastando de Deus. Eu parei de ler a Bíblia, eu parei de congregar, ou eu diminuí, eu não parei, mas eu diminuí por conta dessa coisa aqui. Cabe nós fazermos uma análise. Jesus disse, Pedro, mas nem uma hora, uma horinha só, vocês conseguiram? Às vezes a gente não consegue, né, irmãos? Glória a Deus. Mas Ele está nos alertando, aleluia. Esse tema, eu gosto do pastor William, pastora Nilma, que Deus dá temas fortes para eles. Porque a igreja, o evangelho, irmãos, que não há mudança, não há transformação, não pode ser, aleluia, aceito. Evangelho significa mudança de estilo de vida, aleluia. Mudança de caráter, de pensamento. O velho homem, a velha natureza adâmica, ela tem que ser, aleluias, vencida. E nós só vamos vencer com jejum, com oração, com vigilância, aleluia, alimentado da palavra de Deus. Do contrário, a gente não vence não. Jesus disse, a carne é fraca. Aí nós não podemos errar e botar a culpa na carne. Ah, mas é porque a carne é fraca. Mas Jesus advertiu, igreja. Jesus nos advertiu. Vigie. Para não entrar em tentação. Que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ele advertiu. Então nós já sabemos disso, aleluias. Tem um texto interessante, irmãos, lá em Provérbios, até marquei aqui.
dois textos que diz a mesma coisa. Provérbios 22, versículo 3 e Provérbios 27, versículo 12. Deixa os irmãos estão procurando aí achar para a gente ler. Glória a Deus. Olha que coisa interessante. Na minha Bíblia está escrito assim: o avisado, Provérbios 22, versículo 3, ou 27, versículo 12. Diz assim, ó. Olha só esta palavra, irmãos. O avisado, você e eu estamos sendo avisados. Certo? Ninguém vai poder dizer: ah, Jesus, eu não sabia. Ninguém me falou nada, Jesus, desse assunto. Nós estamos sendo avisados. O avisado vê o mal e se esconde. Foge dele. E o que não é avisado? Ele diz: mas o simples, que é aquele que não foi avisado, passa, ou seja, vai de encontro ao mal e sofre a pena, sofre as consequências. Então o avisado vê o mal, opa, já acende aquela luz, aquele alerta. Isso aqui é ruim. Se afasta. O que não está avisado não vai e cai direto na armadilha. Mas para a glória de Deus, nós estamos sendo avisados, irmãos. Só cai se quiser. Nós estamos sendo alertados nessa noite. Nós estamos sendo alertados aqui nessa campanha. Propósito. Nesse propósito, irmãos. Olha que presente do céu. Receba isso como um presente de Deus. Nós estamos sendo avisados. E a Bíblia diz lá em Malaquias que o culpado, ele não vai ter por inocente. Quando a pessoa não conhece, ele não leva em conta o tempo da nossa ignorância, do tempo que a gente não sabia, porque ele é justo. Mas depois que a gente conhece, depois que a gente é avisado, aí, meu irmão, ele não vai ter o culpado por inocente. A oportunidade é essa, ele está dando a oportunidade, é agora. Nós temos que abraçar essa oportunidade. Eu sei que às vezes acontece, aleluia, aconteceu com aqueles discípulos. A Bíblia diz que os olhos deles estavam pesados de sono. Às vezes nós estamos cansados também, mentalmente, fisicamente, e às vezes até espiritualmente. Mas é aí que entra a oração. A oração nos renova, nos fortalece. Nós, através da oração, nós somos revestidos de poder. Aleluias. Eu não sei se já aconteceu com os irmãos, que às vezes está tão triste, tão abatido. Comigo já aconteceu, até já perdi a conta. E a gente vai orar assim mesmo. Chora mais do que ora. E quando você percebe, já passou ali um tempão. Quando você se levanta, você está leve, você está alegre, você esqueceu do problema, aleluia. Não esqueceu, mas ele se tornou insignificante. A oração tem esse poder. Então, quando junta essas duas coisas, vigilância e oração, o inimigo não tem vez na nossa vida. Então, irmãos, esse propósito é para alertar a todos nós. E eu sou grata a Deus por fazer parte nesse dia de hoje, desse propósito, porque é um alerta para mim, aleluias. Que nós temos que estar vigilantes o tempo todo e revestido na oração. Amém, irmãos? Glória a Deus.
Que o Espírito Santo de Deus continue falando ao seu coração aquilo que eu não pude falar. E eu quero mais uma vez agradecer aos pastores, agradecer a todos os irmãos e, em primeiro lugar, agradecer ao meu Deus por essa rica oportunidade. Irmãos, eu reforço aqui mais uma vez: segura essa bênção, porque é uma bênção de Deus. Esse propósito, irmãos, isso aqui é para a gente guardar para a vida toda. É um despertar, aleluias. É um despertar. Eu tenho certeza, se tiver alguém aqui que está assim abatido, entristecido, antes desse propósito acabar, você vai estar uma nova pessoa. Aleluia. Porque cada pessoa que vai ministrar, aleluias, Deus dá palavras diferentes e todas elas são para o nosso elevo espiritual. Amém? Então receba como um presente de Deus esse propósito. E eu vou ficando por aqui e agradeço grandemente por essa linda oportunidade. Amém, pastor?